Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Parlamento não pode abdicar de escrutinar um programa de Governo. E quando o que nos apresentam não é um programa de Governo, mas umas linhas mestras de propaganda, é impossível fazer qualquer escrutínio. António Costa habilmente fez o que sabe fazer melhor. Deixou o país durante alguns dias a pensar sobre o programa de Governo, deixou a oposição a criticar o programa de Governo e hoje vem aqui e anuncia medidas que, pasme-se, não estão no programa de Governo. É o habitual do Partido Socialista, querer deixar no armário o que tem que ficar no armário em vez de o apresentar aos portugueses. Mas hoje tivemos um Primeiro-Ministro que foi um verdadeiro ator neste Parlamento. Pois veja-se que disse, e cito para a memória futura: graças a Deus demos a volta à austeridade. António Costa, Parlamento Português, 2022. Um dia a história vai perguntar-se como é que um país que teve a maior carga fiscal de sempre pode dizer que deu a volta à austeridade. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, é que são os portugueses que pagam não só os salários dos deputados, como os do seu governo, dos carros do seu governo e de todos aqueles que andam a viver do Estado português. E é isso que custa muito em Portugal. É que os portugueses sentem que pagam um sacrifício enorme de impostos para sustentar clientelas que não acabam e aqueles que não querem fazer nada. O Primeiro-Ministro, por isso que diz que terminamos a austeridade, só pode ser uma de duas coisas: um Ministro da propaganda ou um Ministro que não vive no país em que todos nós temos que viver. Mas hoje António Costa foi mais longe e disse que o Governo Socialista nos trouxe o famoso crescimento e não o diabo. É curioso que um Primeiro-Ministro fale de crescimento quando fomos ultrapassados por países que ainda há pouco tempo tinham uma cortina a cair-lhes em cima e o peso do comunismo a cair-lhes em cima. É este o país que querem para Portugal, um país que se deixa ultrapassar por países de leste. Se eu fosse assim, Sr. Primeiro-Ministro, se eu fosse assim, quando eu chegasse a este Parlamento eu dizia: desculpem a incompetência brutal do Governo que nos trouxe até aqui. Se fosse assim, eu chegava à Europa e dizia: desculpem a incompetência brutal que nos deixou na cauda da Europa. É muito prazeroso ouvir socialistas e comunistas sobre esta matéria. Daqui a pouco teremos as celebrações do 25 de Abril, as tais que o Ministro diligentemente organizou por 5 mil euros por mês. E essas celebrações do 25 de Abril, que os portugueses em breve terão, têm que saber isto. O Índice de Desenvolvimento Humano, em 1975, Portugal estava na 23ª posição. Em 2019 está na 38ª posição. Essa é a realidade que dói e que muitos não querem ver. É a realidade de um país que não avançou, é um país que regrediu e um país que com décadas de socialismo continua a ficar para trás e a empobrecer. Expliquem-nos lá como é que estamos mais atrás do que em 1975. Senhor Primeiro-Ministro pode dizer que não com a cabeça, que é verdade. Veio aqui hoje saudar a eleição de uma deputada luso-descendente. E é bonito de ver. O que não é bonito de ver é a história que está por trás da eleição da deputada luso-descendente. A vergonha e a humilhação dos nossos compatriotas lá fora, que mais uma vez não receberam boletins, que mais uma vez não conseguiram votar nos consulados, que mais uma vez tiveram trapalhada atrás de trapalhada, porque há dois partidos que há 47 anos não conseguem organizar umas eleições decentes para um país que tem milhões e milhões a viver lá fora, que são os nossos imigrantes. E isso é que era de dizer aqui hoje, em vez de saudar uma deputada. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, neste debate sobre o programa de Governo, vou-lhe deixar algumas perguntas, mas que gostava mesmo que respondesse, porque isto é um Parlamento e não o Big Brother. E por isso era bom que respondesse se vai ou não aceitar, tenham calma, era bom responder se vai ou não aceitar uma pensão mínima em Portugal. Porque quando vai à Europa e se orgulha do país que tem, certamente esconde aos seus colegas europeus que temos pensionistas a receber 219 euros por mês. Quando vai ao Conselho Europeu, certamente ignora que temos bombeiros, ex-polícias, a receber pouco mais de 200 euros por mês. E pergunto-lhe se o Partido Socialista vai ou não aceitar uma pensão mínima que dê finalmente dignidade a estas pessoas. Dirijo-me hoje aos ex-combatentes. Sim, há aqueles que lutaram para que este país hoje fosse aquilo que é. São 500 mil ainda vivos com as suas famílias. A dignidade que este Parlamento nunca lhes deu e que tiveram que lutar fora deste Parlamento para ter o mínimo de dignidade.
Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é com esta maioria absoluta que finalmente vai dar dignidade a alguns ex-combatentes que, como eu vi em campanha eleitoral, vivem na rua ou numa tenda aqui mesmo, em Lisboa. Era isso que um Primeiro-Ministro deveria fazer. Pergunto-lhe se vai finalmente acabar com este estado de expropriação a empresários, proprietários e todos os que têm pequenos negócios. Este é o país que mais expropria quem trabalha e quem investe. Quem nos está a ver, desde proprietários, restauração, serviços, todos eles sabem de que é que estou a falar. Um governo que tira e saca para distribuir, primeiro pelas suas clientelas e depois por aqueles que vivem à conta dos subsídios do Estado. Quem me está a ouvir sabe bem daquilo que falo, porque sente todos os dias o peso de um Estado que não para de aumentar e o peso de uns impostos que não param de triplicar e o peso de um rendimento que não para de emagrecer. Esta é a oportunidade para que o Primeiro-Ministro socialista possa finalmente dar dignidade a estas pessoas. Não quero terminar esta intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, sem olhar para um problema real que hoje estamos a viver. Vamos ou não acabar, e eu peço desculpa pela expressão, Sr. Presidente e toda a Assembleia, vamos ou não acabar com esta palhaçada enorme que é andarmos todos de máscaras, quando na maior parte dos países da Europa já acabaram com isto, e se nós vamos continuar aqui a fingir que estamos todos bem e que estamos todos de máscara. E finalmente, eu não podia terminar esta intervenção sem anotar a maior graça desta tarde. Disse o Sr. Deputado que o PS está aqui para cumprir as suas promessas eleitorais. Cito o Primeiro-Ministro: as portagens são mesmo para acabar no Algarve. Foi há 6 anos. 6 anos e ainda continuamos com as portagens no Algarve. Se forem todas para cumprir como esta, Sr. Primeiro-Ministro, então esqueça de fazer promessas e passe a dizer aos portugueses o que vai fazer verdadeiramente. Porque esta é uma pergunta que fica para o Partido Socialista e para todos aqueles que nos ouvem hoje em casa e sentem o peso da interioridade e da dificuldade de um país a 2 velocidades. Vamos ou não ter coragem de acabar com as portagens em Portugal? Vamos ou não ter coragem de devolver a dignidade ao interior do país? Vamos ou não dizer que não há portugueses de primeira e de segunda? Não há amanhã, nem hoje, nem depois. Agora é o momento de dar dignidade a Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento.